Deus é bom. O Senhor é sempre muito bom. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Louvado seja o nome de Jesus. A Andréa já fez uma oração tão poderosa, consagrando essas primícias do nosso tempo ao Senhor. E a palavra não vai voltar vazia. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Eu sei que nós estamos aqui para falar sobre um assunto tão poderoso, que é família. Família nasceu no coração de Deus, queridos. E sabe, pense para mim, né? E você há de concordar comigo que a instituição mais atacada nesses últimos dias está sendo a família. Se a gente, como cristão, não nos levantar para levantar essa bandeira, queridos, que família funciona, o diabo vai tentar ruir os alicerces, mas na nossa vida não. Na nossa casa, não. Na vida dos nossos filhos, não. Não é? E essa semana, eu tomei conhecimento, né? Eu não sou muito de estar lendo notícia, mas a gente sabe, né? Eu tomei conhecimento de que houve um nascimento de uma criança e colocaram um nome unissex na menina, né? Porque se decidisse ser outra coisa, não ia ter problema com o nome. Então eu pergunto a vocês, aonde esse mundo vai parar? Mas, queridos, nós temos a resposta. A Bíblia é a resposta para o que está acontecendo aí fora. Então, se as pessoas aí fora não veem em nós um exemplo de família cristã, como elas vão ter um referencial? Porque, acredite, nós vamos ser a Bíblia que muitos vão ler, por intermédio do nosso comportamento aqui na Terra. Amém? Então, eu tenho algo para falar com vocês hoje pela manhã. Porque, queridos, a sociedade, o que está aí fora é um reflexo da família. Tudo acontece no núcleo familiar, né? E sai para a sociedade. Mas eu vou te dizer, quem criou a família foi Deus. Diga comigo, quem criou a família foi Deus. Diga, graças a Deus. Né? Que Ele criou, porque tudo que Ele cria funciona. Né? Assim, e quando Deus criou a família, como Ele criou o governo, como Ele criou a igreja, Ele estabeleceu posições, queridos, dentro da família, né? Meu marido gosta muito de futebol. E a gente sabe que um time de futebol, para ele ter resultados, as pessoas precisam estar nas posições corretas, né? Se um sair da posição correta, eu vou te dizer, não tem resultado. Sabe que família também Deus criou, mas Ele estabeleceu posições dentro da família, né? Eu sei que lá em Gálatas, quando a Bíblia diz que em Cristo não existe mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, porque todos somos um perante Deus. Né? Então, mas quando Deus estabeleceu posições dentro da família, né, não foi por uma questão de importância. O homem é mais importante do que a mulher, porque Deus disse que ele é cabeça, não tem nada a ver, queridos. Sabe? Porque um dia Jesus orando, ele disse: o Pai é maior do que eu, reconhecendo que o Pai era cabeça sobre a vida dele. Mas, sabe, você nunca vai poder diferenciar quem é mais importante, Deus ou Jesus, porque os dois são um. Isso é casamento. Amém? Não é uma questão de importância. E a gente vê, né, que ah, como as coisas estão no mundo aí fora. Por quê? Porque as pessoas não estão se posicionando. E quando você se posiciona no que Deus te chamou para ser, você honra a Deus. E quando você honra a Deus, você honra quem está do seu lado também. Porque honra é vertical e horizontal, né? E aí, você vê que hoje em dia essa palavra honra está tão escassa nos nossos dias, né? Ninguém honra mais ninguém, queridos. É uma falta de respeito a geral, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente vai vivendo. E sabe uma coisa que prejudica muito a honra? Intimidade. Quando você é muito íntimo de uma pessoa, você corre um sério risco de desonrar. E a desonra é um perigo, é um câncer que tem corroído, porque quando desonra entra, você deixa de obter os resultados. Uma vez olharam para Jesus como alguém tão comum, porque desonra é isso, é você olhar para alguém como alguém comum. Né? Olharam para Jesus e disseram assim: não é o filho de Zé e de Maria?
Para alguns, Jesus era só o filho de Zé e de Maria. E aí o próprio Jesus disse que ele não pôde fazer milagres no meio do povo. Ele não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde, porque olharam para ele como alguém comum. Mas um dia Bartimeu olhou para ele e disse, filho de Davi. Não olhou como o filho de Zé e de Maria. Olhou como alguém que tinha autoridade e foi curado. Então, sabe, mulheres, tem uma autoridade dentro da família, que é o seu marido. Se você olhar para ele com desonra, tratando como comum, você não vai usufruir dos milagres que Deus tem para você diariamente. Aleluia. Aleluia. E se o homem não olhar para a mulher com a honra que ela merece, ele também vai deixar de usufruir dessa porção que Deus tem para a vida dele. Se filho olhar para os pais como alguém comum, não como a autoridade que Deus estabeleceu, também não vai ter. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente se posiciona no que Deus chamou para funcionar, quem mais obtém os resultados somos nós mesmos. Amém, queridos? E eu quero falar isso porque, gente, honra parece que saiu de moda. Mas diga comigo, não saiu de moda. E a palavra honra é muito interessante porque ela define uma cultura celestial mesmo, e nós somos celestiais, né? Mas a honra, um dia perguntaram para Jesus, Jesus, é lícito dar tributo a César? E Jesus disse assim, me mostre essa moeda, de quem é a efígie em inscrição? Disseram, de César. Ele disse, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus estava dizendo? Nos ensinando, né? É que honra ela é dada por classes. A honra que é de César, Deus não precisa dela, mas a honra que é de Deus, homem nenhum pode ter. Vocês estão entendendo? Trazendo isso para a família, né? Ou explicando melhor. Você não precisa sonegar imposto para trazer o dinheiro para a igreja. E nem pode pegar o dízimo e dar para ninguém. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Foi o que Jesus disse, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Agora, vamos trazer isso para a família, né? Você sabe, mulher, que a honra que é do seu marido dentro da sua casa, homem nenhum pode ter? Sabe? Eu posso receber amigos do meu marido na minha casa? Posso. Receber bem? Posso. Mas a honra que é dele dentro da minha casa, homem nenhum merece. Eu posso levar uma amiga lá para casa e ser bem recebida por ele? Pode. Mas a honra que é minha dentro da minha casa, como dona de casa e esposa dele, mulher nenhuma merece. Vocês estão entendendo isso? A honra que é dos nossos filhos, amigo nenhum deles merece. Embora sejam muito bem recebidos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga comigo, honra é dada por classes. Né? E a gente precisa entender isso porque tem tanta gente que trata os de fora tão bem e os de casa como os demônios. E a gente tem que ajustar essas coisas se a gente quiser obter os resultados de Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Porque tem gente que é uma beleza para fora, mas dentro de casa é estúpido, né? Grosso. E eu vou te dizer, querido, na hora do pega para capar, quem vai estar junto contigo é a tua família mesmo. Nunca se engane. Aleluia. Amém. Então a gente precisa entender essas coisas. E eu quero falar, né, exatamente sobre isso. E eu quero começar falando dessas duas posições hoje, pela manhã. Eu acredito que vai dar tempo. Do homem como cabeça e da submissão da mulher. Como é que isso funciona na Bíblia? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 3. Diga, Deus é bom em todo tempo. 1 Coríntios 11, verso 3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, né? Todo o que recebe ele como Senhor e Salvador, né? Então, Cristo é o cabeça de todo homem, e aqui está falando não só do homem do sexo masculino, mas da raça humana. O homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Vamos pensar aqui como hierarquia é uma coisa de Deus para as nossas vidas? E aqui deixa muito claro a posição de cabeça. O que é ser cabeça? Diga comigo, ser cabeça é ser responsável. Né? Por exemplo, quando acontece um movimento aí fora, aí você olha e diz assim, quem é que está encabeçando esse movimento? Quando você pergunta quem está encabeçando, você está perguntando quem é o responsável.
Não é assim? Então, quando a Bíblia fala assim, olha, Deus é o cabeça de Cristo, o homem é o cabeça da mulher, Jesus é o cabeça, né, do homem, vamos entender. O que foi que Deus, como cabeça, fez com Cristo? O promoveu e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Quem pode concordar comigo? Certo. O que Cristo, como cabeça do homem, fez conosco? Nos colocou assentados, juntamente com ele, à destra do Pai. O que o homem faz como cabeça da mulher? Subjuga ou promove? É para promover. Mas alguns têm entendido cabeça tudo errado. Acha que é para ser a mulher ser um capaz, porque Deus diz, eu sou cabeça. Mas a posição de cabeça na Bíblia é aquele que promove. Aleluia. Aleluia. É aquele que é responsável. Gente, é tão interessante como tem homem omisso hoje em dia, dentro das suas casas. Sabe? Omisso mesmo. Que não assume o papel de macho. Sabe? Que não assume o papel de cabeça, que não assume aquele papel de cuidado, de protetor, de provedor, sabe? É como se estivesse deixando as coisas muito, né? Aquela coisa, né? Vamos empurrando com a barriga. E eu vou te dizer uma coisa: Deus tem princípio que precisa ser honrado. Amém, gente? Então, aí o povo entende o que é ser cabeça, tudo errado. Mulher entende o que é ser se submeter, tudo errado. E a gente vê, né, o povo vai ter um casamento e quem vai casar só está preocupado com cama, mesa e banho. É o enxoval da M. Martã. É porque eu preciso da minha casa primeiro. Não, eu preciso primeiro dos meus móveis planejados. Aí entra no apartamento todo pronto, mas sem princípio nenhum da palavra, porque estão apaixonados. E dentro de 2 meses, um está jogando a roupa do outro pela janela. Porque mulher não sabe o que é ser submissa, nem homem sabe o que é ser cabeça. E eu vou te dizer, é melhor morar debaixo da ponte, debaixo dos princípios de Deus, porque você prospera, do que viver em pecado e querer uma casa completa de tudo sem entender nada de Bíblia. Aleluia. Aleluia. Amém. Porque quando a Bíblia diz que o homem é para ser cabeça, como Cristo é para a igreja, querido. E a gente vai falar disso já já. Vamos aqui avançar. E aí a gente precisa entender isso, tá certo? Porque a gente precisa. Eu já vi mulheres dizendo, Rosana, é porque lá na minha casa, ó, minha mamãe sempre foi essa mulher de fibra. Ela que resolvia tudo, ela que fazia tudo, minha avó do mesmo jeito. Pois é, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser submissa ao nosso marido como ao Senhor. A gente tem que aprender pela palavra. E se o que sua mãe falou não está em linha com a palavra, não seja mais leal ao que você aprenda errado do que o que a Bíblia diz. Porque tem gente que é mais leal ao que aprendeu errado do que o que a Bíblia diz, né? E a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra e deletar ensinamentos errados, para que Deus possa agir na nossa vida. Amém? E, gente, olhe, essa questão de hierarquia é tão sério. Quando Deus criou a família, Ele deixou uma autoridade na família. Sim ou não, gente? Quem é o cabeça? E sobre os filhos? Os pais. Não é assim? Ok. Na igreja, quando Deus criou a igreja, Ele deixou um cabeça na igreja? Deixou. No trabalho? Sim ou não? No governo? Você já prestou atenção que todas as autoridades que Deus criou, Ele nos deu o direito de escolher quem a gente quer como autoridade? Por exemplo, quem escolhe as autoridades no governo somos nós. Quem escolheu meu marido para ser meu marido e eu colocar ele nessa posição que Deus criou, fui eu. Né? Fui eu que escolhi. Né? Quem escolhe o trabalho que você está é você. Ai, Rosana, não gosto de onde eu trabalho, saia. Né? Se não quer estar debaixo da autoridade que está lá, saia, procure outro. Né? Quem escolhe todas as autoridades. Por que Deus fez isso? Porque na sua infinita sabedoria, Deus pensou, né? Para estar debaixo de autoridade. Se eles escolhem, pelo menos vão respeitar quem escolha. E eu quero dizer a você, mulher, escolha, respeita a escolha que você fez.
Se você quer escolher um marido para estar nessa posição que Deus criou de cabeça, então respeita as suas escolhas, porque tem mulher que casa depois está falando mal, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo. Você sabe que não são as suas palavras malditas sobre ele que vai mudar a situação? Aleluia, aleluia, amém? E aí a gente entende que o que é que aconteceu, gente? Com o crescimento e a valorização da mulher, foi nascendo muito aquela história de direitos iguais, né? E de fato, como eu já li aqui em Gálatas, somos iguais mesmo em Cristo. Mas hierarquicamente tem uma posição perante Deus. Vocês estão entendendo isso? E aí a gente vê, a mulher chegou naquele ponto de estar assumindo o papel de cabeça dentro das casas, dos lares. Gente, não é brincadeira o tanto de mulher que tem sobrecarregada. Por quê? Porque ela decidiu abarcar tudo. E ainda diz assim, é porque se eu não fizer, meu marido não faz. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. O que é papel do meu marido lá em casa, eu não faço. E eu digo para ele, isso é papel seu. Se não quer fazer, arranje alguém para fazer e pague. Agora, eu não vou assumir o que não é para eu fazer. Porque, querida, eu vou te dizer, é muito confortável você achar quem faça as coisas por você. E tem muito homem omisso, porque a mulher está fazendo e ele está achando bom. E na hora que você sair de cena, ele vai ter que ser o homem que Deus chamou ele para ser. Aleluia. Aleluia. Porque tem coisa dentro de uma casa, há de convir comigo, que não é para a mulher fazer, é para homem, sim ou não? E tem coisa que é para a mulher, gente, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora, vamos lá para Efésios capítulo 5, verso 18. Aleluia. Efésios capítulo 5. Sabe, um dia lá em casa estava uma torneira pingando. Eu já não tenho coisa pior do que torneira pingando. E eu disse, o Divan, teve um dia que eu disse, meu filho, até quando essa torneira vai pingar? Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Vocês estão entendendo isso? Porque é algo que é ele que tem que fazer. Aí tem mulher em casa que é quem troca, que é quem se acha aquele mulherão, sabe? É quem troca, se o chuveiro queimou a resistência, ela que sobe numa escada para trocar. Ela que troca isso, ela que troca aquilo, ela que faz isso. Querida, pelo amor de Deus, saia da frente, deixa o seu marido ser homem. Aleluia, aleluia. Efésios 5, 18. Paulo está dizendo assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que se enche do Espírito? Eu não vou ler o texto todo. Aí ele começa dizendo, olha, aí como é que eu me encho do Espírito? Falando entre nós com salmos, salmodiando ao Senhor, dando graças a Deus. Ele vai dizendo, só que quando chega no verso 22, você sabe que Paulo não mudou de assunto, ainda é uma condição para se ser cheio do Espírito. Aí ele diz no verso 22, as mulheres, cadê vocês, meninas? Eu vou falar primeiro com as mulheres, tá certo? Porque quem ri por último, ri atrasado. Aí ele diz assim, as mulheres, diga, isso aqui é uma condição para se ser cheia do Espírito. As mulheres, cadê vocês, meninas? Sejam submissas ao seu próprio marido, não é o marido dos outros, é o seu. Como quem? Meu Deus do céu. Por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo o que, Rosana? Em tudo que está em linha com a palavra. Porque se seu marido quiser que você faça alguma coisa que não está em linha com a palavra, apesar dele ser autoridade sobre a sua vida, sobre ele tem uma autoridade máxima chamada Palavra de Deus. Amém? Me dê um exemplo Sabe quando o marido diz assim, você não vai devolver dízimo. E a autoridade máxima já diz, traga todos os dízimos. Então, o fato de você pegar o seu salário ou o que chega nas suas mãos e devolver o dízimo sem seu marido querer, você não está sendo insubmissa. Porque a submissão é absoluta, mas a obediência é relativa.
Em todas as áreas que ele está em linha com a palavra, você continua submissa. Submissa, mas na área que o que ele quer está ferindo os princípios de Deus, você não obedece. Mas o fato também de não obedecer não precisa faltar com respeito, com a autoridade que está perto de você. Ao ponto de dizer, eu vou dar meu dízimo sim, e se você não se converter, você vai para o inferno. Não. Simplesmente diga para ele, eu vou honrar o que Deus diz. E você vai ser abençoado, porque a bênção que vai chegar sobre mim vai respingar sobre você. E você vai se dar bem às minhas custas. Amém? Então, queridos, o que a gente entende? Quando a gente vê submissão aos olhos de Deus, que a submissão não é uma posição de inferioridade. Pelo contrário, meninas, quando Deus nos colocou nessa posição, é porque Ele queria nos proteger, não nos inferiorizar. Vocês estão entendendo? Você sabe que tem mulher que não aguenta ouvir essa palavra submissão, diz, eu fico toda arrepiada. Mas quem se arrepia é gato, você é ovelha. Né? Amém? Aí submissão não é. A melhor forma da gente entender o que é uma coisa é saber o que não é. Né? Então diga comigo, submissão não é posição de inferioridade. Né? Porque, e diga comigo assim, também não é prejudicial. Você sabe que tem gente que pensa que se submeter é se prejudicar. Gente, entenda uma coisa. Essa palavra Satanás é pelo avesso. Ou seja, tudo que Lúcifer era, ele ficou pelo avesso do que Deus criou ele para ser. Né? Ele era um anjo de luz e tudo, adorador. Hoje ele é totalmente o contrário. E é interessante que o diabo ele trabalha assim na nossa vida. Tudo aquilo que nos prende, ele tenta nos mostrar que é liberdade. E tudo que nos liberta, ele tenta mostrar para a gente que é prisão. O diabo trabalha assim. Aí a submissão que Deus criou, mulheres, para a gente ser livre. O diabo está dizendo assim, isso é prisão, tu vai se submeter a isso. Vocês estão entendendo? E o que nos prende, ele mostra que é a liberdade. E eu vou te dizer uma coisa, é melhor ficar com o que Deus diz. Não é? Então, a submissão não é prejudicial, porque eu posso dar aqui vários textos para você na Bíblia, da Nova Aliança, o Senhor pedindo às mulheres para se submeterem aos seus maridos. Não é só nesse texto, tem vários. Jesus disse que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabelece. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você acha que se submissão fosse algo prejudicial, Deus ia te pedir? Porque Deus não nos pede o que nos prejudica. Ele nos pede para fazer aquilo que nos liberta. Oh, meu Deus do céu. Então, nunca veja a submissão como algo prejudicial, mas como uma grande bênção de Deus para a sua vida. Porque, meninas, eu vou dizer, é muito mais confortável estar debaixo de autoridade do que querer assumir uma autoridade que Deus não te chamou para ser. Porque não tem graça, não tem favor e não tem unção para você ser o que Deus não lhe chamou para ser. Aí é peso, aí é fardo. Você conhece alguma mulher sobrecarregada? É porque às vezes está numa posição que Deus não chamou para estar. Tem fardos que você não precisa levar. Esse de ser cabeça é um deles. Amém? Então, diga comigo, submissão não é prejudicial. É favorecimento. Outra coisa, submissão não é escravidão. Amém? E, inclusive, quando Paulo escreveu essa carta lá para Éfeso, nessa época, as mulheres eram verdadeiras escravas, minha gente. As mulheres não tinham direito nem de escolher o marido para casar. Era um pai que escolhia, ou um tio, ou um irmão mais velho. Elas eram verdadeiras escravas. Mesmo assim, Paulo diz assim, né, que se submeta. Então, escravidão, submissão não é escravidão, porque você pode ser um escravo sem ter um coração submisso. Porque a escravidão é a força do braço, mas a submissão é uma atitude de coração. Aleluia. Amém? Amém, gente? Então, outra coisa que submissão não é condicional. Se ele fizer por mim, eu faço por ele. Isso é network. Entende? Submissão não é condicional. Submissão é realmente uma entrega, né? Do que você é para favorecer o próximo e honrar a palavra de Deus.
Submissão não é sinônimo de obediência. Você sabe que tem gente que obedece resmungando. Faz tudo, mas faz com raiva, chateado, resmungando, reclamando. Isso não é submissão. Pode ser tudo menos submissão. A submissão não é uma simples obediência, gente. Sabe, sim, senhor. Não tem nada a ver com isso, né? Outra coisa que submissão não é omissão. Diga comigo, mulheres, submissão não é omissão. Você sabe que tem muitas mulheres sofrendo dentro das suas casas em nome de uma submissão. Por quê? Porque eu sou submissa ao meu marido, ninguém pode saber que ele me trata assim. E eu vou lhe dizer uma coisa, você não precisa sofrer só porque você está no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, se você congrega, tem uma autoridade para te instruir dentro da palavra. Vocês estão entendendo? A gente não precisa ser passiva, nem cúmplice de erro de ninguém. Aleluia, aleluia. Se tem erro, não omita, procure ajuda. Agora, procure as pessoas certas. Também não saia falando da autoridade que é seu marido para Deus e o mundo, dando com a língua nos dentes, para quem não pode fazer nada por você. Vá para quem pode resolver. Amém? Quem pode instruir na palavra. Amém? Então, outra coisa que submissão não é fraqueza. Pelo contrário, queridos. Como Paulo diz, quer ser cheia do Espírito Santo, se submeta. Então, submissão não é fraqueza, é para uma mulher que sabe aonde quer chegar. Aleluia. Mulher fraca não se submete. Amém? Submissão não depende do quanto você ganha, meu Deus. Sabe que uma colega minha, ela disse para mim, mas lá em casa eu ganho mais do que ele. Eu vou te dizer, você pode ganhar 1 milhão. Seu marido, 1 milhinho. Ele vai continuar sendo cabeça. Por quê? Porque dinheiro não compra posição de autoridade no reino de Deus. Deus não se vende. Então não adianta. Queridos, lá em casa tudo que entra é nosso. Não existe isso, meu dinheiro, seu dinheiro, minha televisão, meu carro, entende? Não, querido, tudo que chega lá em casa é nosso. Nós temos uma aliança. Sabe quando você fez uma aliança com Jesus? Tudo que era teu, agora é dele, tudo que é dele, agora é seu. Casamento é do mesmo jeito. É uma aliança. Amém? Glória a Deus. Não tem essa história de teus filhos. Aí, teu filho o que é que fez? Não, nosso. Aleluia. Ninguém faz filho só. Aleluia. Aleluia. Amém, gente? Então, diga, submissão não depende de quanto eu ganho. Você sabe que submissão não é a mesma coisa que concordância? Gente do céu. E porque Rosana, eu posso discordar? Pode, só se submeta. Se você precisasse concordar com tudo, você nem precisava se submeter. Por que eu tenho que me submeter? Porque tem coisa que eu não concordo, mas em amor eu me submeto. Eu libero o meu direito para favorecer o direito do outro. Diga, isso é corpo de Cristo. Então, gente, submissão realmente é uma entrega voluntária, é uma doação de quem nós somos em favor do outro. E a submissão não depende do que a gente recebe em troca. Se eu for resumir para você, Rosana, o que submissão significa para você, eu vou te dizer. Submissão é refrear, mulheres, esse impulso que a gente tem de mandar. Porque tem. E você há de concordar comigo que a gente tem. Se pudesse, fazia. Mas não pode. Aleluia. Aleluia. Então, submissão é isso. Refreia. Quando você quiser mandar, ser dona da situação, coloca o pé no freio, puxa o freio de mão. E eu aprendi uma coisa, é melhor ser feliz do que ter razão. É bom ser feliz. Deixa o outro ter razão. Está tudo certo. Um dia eu estava muito chateada com o Judivan, né? E às vezes a gente vai fazer 38 anos de casado, né? E aí, às vezes o povo diz, já teve vontade de se separar? Não, já teve vontade de matar, se separar não. Mas vontade é bom por isso, que dá e passa. Daqui a pouco está tudo bem. Mas quem nunca aqui? Quem nunca? Seja sincera aí comigo. Né? E eu estava muito chateada com ele. E a gente quer conversar com Deus,
né? E dizendo, como se Deus não soubesse. Mas, Senhor, ele está errado. Rapaz, o Espírito Santo trouxe para mim, assim, aquela instrução, né? Com aquela voz autorizada. Ele disse, quando Deus olha do céu e vê o cabeça errado, e você batendo contra ele, indo de frente, são dois errados. Se ele quer fazer justiça, ele não pode, porque são dois errados. Mas se ele está todo errado, como você está dizendo que está, se você se colocar numa posição na palavra correta, aí Deus vai olhar do céu e vai ter um lado para agir, porque ele é justo. Então, se você está toda certa, então ele vai agir em teu favor. Aleluia. Aleluia. Sabe, isso para mim foi assim. Sabe, eu digo, então pronto, então deixa ele errado que eu vou ficar certa. Né? E Deus tem como... E aí o próprio Deus trata com ele. Acontece ou não com você? Daqui você chega, pede perdão, realmente não é assim. E pronto, e você tem vontade de vibrar, mas você fica bem quietinha. Tá tudo certo. Né? Amém, gente? Então, submissão, queridos, é o respeito de uma mulher para com o seu marido. E eu vou dizer uma coisa a você, mulher. O seu respeito para com o seu marido vai levar ele a ser o melhor que ele pode ser. Mas quando uma mulher não respeita o marido que tem, nem quem está de fora respeita também. Sabe que mesmo quando eu não era crente, eu ouvia meu pai fazendo alguns comentários e dizendo assim, fulano, a mulher manda nele, como quem diz assim, é um banana. Se a mulher manda nele, por que a gente tem que respeitar ele? Vocês estão entendendo isso? Porque respeito começa dentro de casa, gente. Meu Deus, obrigada, minha irmã, pelo seu amém. Respeito começa dentro de casa. Se você respeitar seu marido, seus filhos vão respeitar, a sociedade vai respeitá-lo. Aleluia. E sabe o que é que o diabo está fazendo aí fora? Roubando a figura paterna. Por quê? Eu vi um dia o pastor Luciano Subirá pregando, e ele disse que encostou num rapaz que tinha muita dificuldade de se relacionar com Deus como pai, porque o pai dele aqui na terra era terrível para ele. Então, geralmente, quem tem problema de paternidade na terra associa a paternidade de Deus. Então, o diabo está querendo tirar essa figura paterna para que as pessoas tenham dificuldade de se relacionar com o Pai Celestial. Mas não somos nós, mulheres, que vamos cooperar com o diabo. Nós estamos aqui para cooperar para que o plano de Deus dê certo. Amém? Amém mesmo? Então, esse homem que está perto de você, deixa ele ser homem. Respeite ele como um homem. Não tira a autoridade dele diante dos seus filhos, não. Sabe que se ele disser uma coisa, foi seu pai que disse, então está feito, mesmo que você não concorde, depois você reserva essa pendenga com ele em outro canto, mas não na frente dos seus filhos, porque às vezes a mãe fica tirando a autoridade do pai na frente das crianças, falando mal do marido na frente dos filhos. Não faça isso não, querida. Em nome de Jesus, sabe, reforça essa paternidade, essa figura, essa hombridade, essa figura de homem dentro de casa. Eu já vi tantas mulheres conversando, mas fulano é um banana, ele não faz nada, aí não quer pagar as contas, e não quer trabalhar, é preguiçoso, é isso, não lê Bíblia, não ora, e fica fomentando isso dentro da família. Como é que alguém vai respeitar uma pessoa que aquele que tem que levantar a autoridade dele está denegrindo a imagem? Tem alguém aqui? Aleluia. Aleluia. Amém, gente? A gente tem que saber de que lado nós estamos. É do Deus ou do diabo? É da palavra, querido, ou é do sistema aí fora? Amém? Aleluia. Então, a gente precisa entender que submissão é sempre a parte mais confortável, sabe? E é fardo, gente, querer ser o que Deus não chamou você para ser. Acredite. Se entregue ao plano de Deus. É muito mais confortável, né, estar nessa posição de protegida. Diga, é muito melhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, um dia eu estava pensando nisso. Eu disse, as mulheres, elas estão assumindo um papel, sabe, Andréia? De tão, aquela coisa, esse cara sou eu. Aquelas. Porque tem gente que acha que o empoderamento da mulher é isso, uma mulher poderosa.
Eu vou te dizer, a mulher poderosa não é a que manda no marido, é a que manda no diabo. E tem mulher que está confundindo isso, querendo assumir tudo, está sobrando tempo para os homens ir para as academias, ficar malhado. E quando chega nas academias, querida, eu vou te dizer, mulher, bote seu marido para fazer o que ele tem que fazer dentro de casa. Deixa ele ser homem dentro de casa, porque se você fizer tudo, vai sobrar ele para ir. A academia é uns açougue. Sabe quando você chega num açougue que tem todo tipo de peça pendurada? Patinho, cupim, filé mignon, colchão mole, colchão duro. Igualzinho na academia, mano. E hoje em dia a gente percebe que está assim, sabe? E eu vou te dizer, se é para ir para a academia, vá com ele malhar. Se ele tem que ver alguma peça lá que seja sua. Aleluia. Amém. Porque eu vou te dizer, tem uns colchão mole, mas tem uns filé. Amém, mulheres? Então, crie uma atmosfera dentro da sua casa agradável para que a palavra de Deus possa fluir. Agora, deixa eu falar um pouquinho com os homens. Tem homem aqui? Tem? Opa. Efésios 5, 25. Continua sendo uma condição para se ser cheio do Espírito. Amém? Paulo ainda não mudou de assunto. E ele diz assim, maridos, cadê vocês, homem? E você que é solteiro, escute bem essa palavra, porque casamento não é coisa para moleque, não. Amém? Maridos, amai vossa mulher. Diga, é para amar a minha mulher. Não a dos outros. Amai vossa mulher. Como? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, olha o nível que a palavra te coloca. Meu Deus, é para você amar sua mulher do mesmo jeito que Cristo amou a igreja, ao ponto de até morrer por ela. Rapaz, é muito alto o nível que Deus colocou o homem. Você concorda comigo? Porque às vezes o homem diz assim, Rosana, mas na minha casa meu pai sempre foi omisso, minha mãe que mandava em tudo. Mas a Bíblia não diz para você amar sua mulher como seu pai amou sua mãe. Ele não pede para você ter uma referência aqui na terra. A referência que ele te dá é Jesus. Tu não tem desculpa, não. Não, meu avô também não manda você imitar seu avô, manda você imitar Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Um dia a gente foi visitar um casal que estava com dificuldade. E quando a gente chegou na casa da pessoa, a primeira coisa que o homem disse, olha pastor, o negócio é o seguinte, eu estou disposto a morrer pelos meus filhos, por ela não. Aí eu disse, pois é. E a Bíblia diz que você é um com sua mulher, não com seus filhos. E que você tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Não amar os seus filhos. É sua mulher, é sua mulher. Tem muita gente que está assim, colocando os filhos, e eles são maravilhosos, são herança de Deus para nós. Mas tem homem que está colocando os filhos acima da mulher, a mulher está colocando os filhos acima do homem. E eu quero te dizer, coloque as coisas na posição certa. Aleluia, 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 aleluia. Amém? E aí, eu quero falar um pouquinho com os homens. O que é ser cabeça? Porque eu estava falando com as mulheres aqui o que é ser submissa. Mas o que é ser cabeça? Você sabe que ser responsável implica em muito mais deveres do que direitos? Porque tem gente que acha assim, não, eu sou o cabeça, eu tenho muito mais direito. Mas vamos pensar em Jesus, já que é para ser como ele. Jesus, na sua vida, tem mais direitos ou deveres? Porque eu vou te dizer, ele faz muito mais por nós do que a gente faz por ele. É ou não é? Pois é isso, homem, que você tem que fazer com sua mulher. Aleluia. Aleluia. E aí, ser cabeça não é quem mais recebe, não, gente, é quem mais dá. Aleluia. Ser cabeça não é só ter o direito do controle remoto na sua mão, que só quem manda é você. Aleluia. Aleluia. Amém? Ser cabeça, querido, é servir sua família como Cristo serve para a igreja. Agora, eu queria, homem, só
refrescar um pouquinho a sua memória a respeito do que Cristo é para a igreja. Aí eu quero fazer algumas perguntas, se você puder me responder, eu agradeço. Jesus na igreja alivia fardo ou coloca fardo? E com sua mulher, você tem aliviado ou colocado? Outra coisa, Jesus na igreja impõe a autoridade dele. Por exemplo, você acorda e Jesus já está gritando no seu ouvido. Por que não acordou mais cedo para orar? Eu morri por você. Já leu a Bíblia hoje? É isso que Jesus faz? Então ele não impõe a autoridade dele, ele conquista em amor, sim ou não? Então a autoridade não é conquistada imposta, não. Eu sou o cabeça, viu? Me respeito como cabeça. Não, isso é conquistado em amor. Aleluia. Porque, homens, eu vou lhe dizer uma coisa: mulher não tem dificuldade de se submeter quando alguém está amando ela como Jesus ama, não. Nenhuma dificuldade. Agora, mulheres, independente dele estar lhe amando como Jesus ou não, a gente tem que se submeter a si mesmo. Essa é a verdade. Amém? Aí eu pergunto: Jesus com a igreja é misericordioso ou não? Compassivo, longânimo, bom ouvinte. Olha, os sim diminuíram. Quantas vezes você foi orar? A hora que foi, Jesus disse: estou assistindo a Fórmula 1. Não, dá licença, é jogo do Flamengo. Você sabe que ele sempre está pronto para te ouvir como igreja? Meu Deus do céu. Não só ouvir, mas como dar respostas. Meu Deus. Gente, que amor é esse? Tem homem que não conversa com a mulher, não, querido. Aí não entendo porque é que acaba o culto e a mulher demora a sair da igreja. Coitada, procurando um ouvido. Porque não tem em casa. Deixa para lá. Vamos pensar aqui. Jesus com a igreja, ele está pronto para suprir as necessidades da igreja, sim ou não? Homens, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você orou? Jesus, manda esse dinheiro, Jesus. Abre a porta para esse dinheiro chegar. Manda, vamos supor, 10 mil reais. Aí você escuta uma voz do céu. Para que você quer 10? Tome 5, gaste 2.500 e leva os 2.500 para a igreja. Jesus faz isso? Você sabe que tem uma mulher, homem, que quando a mulher pede, fulano, me dá 100, para quê? Para quê? Mas nunca você vai pedir um dinheiro a Jesus para Jesus perguntar, para quê? Oh, glória a Deus. Deus é bom. E aí, meninos, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra conjugal significa com o mesmo jugo. O que dá para um, dá para o outro. Esse negócio de homem ter um estilo de vida e mulher ter outro estilo de vida. Isso não é conjugal, é jugo desigual. Só um tem direito a comprar toda a roupa que quer, todos os sapatos que quer, e o outro não tem direito a nada. Isso não é casamento. Casamento que dá para um, dá para o outro. Se é para comer pão com margarina, é para os dois. Mas na hora da picanha, os dois também entram. Aleluia. Não tem isso de só uma estar na cozinha e o outro, porque está descansando. Eu vou jogar bola com meus amigos, mas a outra não sai da cozinha dia nenhum. Eu vou te dizer, querido, isso não é casamento. Aleluia. 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 Amém. Então, homens, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem ama fala. Amor só é amor quando se tem uma ação. Quem ama age. E quem ama, sabe, prova esse amor. É tão lindo. Vamos para 1 Pedro capítulo 3, por favor. No verso 7. Ele diz assim, começa dizendo, maridos, cadê vocês? Vós igualmente vivei a vida comum do lar. Presta atenção a isso, gente. Do lar. A Bíblia fala em lar, né? É muito interessante. O que é um lar? Lar é uma atmosfera dentro da sua casa.
Lar é a atmosfera espiritual dentro da sua casa. A casa, ela pode ser de taipa, pode ser de alvenaria, pode ser de garrafa PET, pode ser de papelão. É a casa. Mas a atmosfera dentro daquela casa se chama lar. E é muito interessante esse versículo, porque Pedro, ele está chamando os homens para promover essa vida em comum. Essa atmosfera de lá é promovida por uma vida em comum. O que é uma vida em comum, Rosana? É onde todos participam. Querido, lá não é pensão. A gente está num hotel, né? Então, a gente entra no nosso quarto, sai a hora que a gente quer para tomar café, a gente volta a hora que quer para almoçar, ninguém dá conta de ninguém. Isso é pensão. Lá tem que ter vida em comum. Ainda que o seu trabalho não permita você almoçar em casa todo dia com seus filhos, mas tem que ter um tempo para uma vida em comum. Até porque a Bíblia diz, olha, ensina os teus filhos andando pelo caminho e deitando e se levantando. Isso quer dizer o quê, gente? Uma participação. Meu Deus do céu. Como é que pode? Você nunca tem tempo de sentar na mesa com sua família. E ele está pedindo aqui para os homens. Ele nem pede a mulher para promover isso. Às vezes tem homem que está dentro de casa o dia todo, num feriado, mas está no computador, está na frente da televisão. A mulher sempre na cozinha ou com outra coisa dos filhos, mas não tem vida em comum. Querida, a pior solidão é essa, é estar no mesmo canto, arrodeado de gente e se sentindo só. Isso é triste, gente. E às vezes quando a mulher diz, fulano, está reclamando de barriga cheia. Se eu estivesse num bar, e se eu estivesse bebendo, não é assim não? É, queridas, é assim. Mas vida em comum é participação, é conversa, é comunhão. Meu Deus do céu. Aleluia. E ele pede aos homens, por que será que a Bíblia está dizendo, ei, viva a vida comum do lar. Princípios, queridos. Fazer refeição junto, pode até não dar para ser sempre, mas promova isso na sua casa, sentou na mesa, proibido celular. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual o problema, queridos, de botar os colchões um dia na sala para assistir um bom filme junto com a sua família? Aleluia. Fazer uma pipoca para comer junto. Gente, a gente precisa criar memórias. Aleluia. Aleluia. Amém. Aí ele diz assim, viva a vida comum do lar. Aí põe uma vírgula. Aí diz assim, com discernimento. O que é discernimento, gente? Está falando aqui com os homens, né? O que é discernimento? Diga comigo, percepção espiritual. Gente, às vezes eu escuto umas coisas que eu não sei. Se eu entendo diferente, eu não sei o que é. Mas esse negócio de dizer assim, o homem tem uma caixinha do nada. Eu te pergunto, a Bíblia está dizendo aqui que o homem tem que viver com discernimento. Discernimento é percepção espiritual. É ele perceber. Quando você tem percepção espiritual, você chega perto da sua esposa, você percebe se o que ela quer é um abraço, se quer sexo, sei lá, se precisa de um ginecologista, se está precisando é de uma depiladora. Sabe, é uma percepção. Esse negócio de que homem é desligado, homem é desligado. A Bíblia diz que ele tem que ter discernimento. Para com essa história dessas pregações doidas, querendo colocar na tua cabeça, homem é desligado, e fica os homens cada vez mais, sabe, lesado, pomba lesa. Né? Não, você não lembrou a data do nosso casamento? Não, porque o homem é desligado e fica declarando, e a gente sabe o poder que tem as palavras, fica declarando, homem é desligado mesmo, homem não é desligado mesmo. A Bíblia diz que o homem tem que viver discernindo. Aleluia. Para de aceitar essas doidices e viver com a cara para cima. Não é porque é coisa de homem, é coisa de homem. Homem é macho. Sabe dar conta de quem está perto dele. Aleluia. Aleluia. Amém. Discernimento, queridos. Entendendo, se a mulher que está do seu lado, ela é sua irmã em Cristo, viu? Cuidado para não tocar ela de todo jeito. Se é desligado. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Tem homem que está precisando estar perto de pessoas que liguem ele, já que ele é desligado.
Sabe, tem homem alheio às necessidades das suas esposas. Você sabia? Quando Andréa esteve lá em Teresina, quando eu era diretora do Rema, eu tinha uma equipe lá que eu dizia assim, família Rema, né? E todas as vezes que alguém da equipe fazia aniversário, eu procurava saber o que fulana está precisando. Para a gente honrar pelo Rema, com algo que está precisando, né? E aí eu cheguei para um menino, eu disse, ei, é aniversário da tua esposa, a gente quer honrá-la pelo Rema, ela está precisando do quê mesmo? Ih, Rosana, nem sei. Rapaz, eu olhei para ele, eu disse, meu filho, deixa eu lhe dizer, quem tem um marido desse, não precisa nem do diabo como inimigo. Ele olhou assim. Eu disse, porque a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa com discernimento. Discernindo. Tu não sabes as necessidades naturais da tua mulher. Se ela precisa de um corte de cabelo, de um sapato, de uma depiladora, de um odontólogo. Tu não sabes as necessidades da tua mulher. Aleluia. E eu quero deixar essa pergunta para você, homem. Você sabe hoje as necessidades da sua mulher? Não, sabe por quê, gente? Por que precisa de discernimento, Rosana? Porque necessidade de homem é diferente de mulher, querido. Olha, eu sou arrodeada, eu só tive irmão homem, eu só tive filho homem, eu só tenho neto homem, eu só tenho sobrinho homem. Então, eu sou assim, arrodeada de homem. E como minhas necessidades são diferentes? Porque homem tem necessidade muito diferenciada. Meu marido, ele tem um cinto que ele comprou na Sérgio, que é dupla face. Quando ele quer preto, quando ele quer marrom, só vira a face. Vai olhar quantos cintos eu tenho. Ele usa, Judivan é muito interessante, ele é bem prático. Ele tem um sapato preto que ele vai para um casamento, ele engraxa, o bicho fica bonito. Mas se precisar ir para o supermercado, no outro dia ele vai com ele. É muito interessante. Eu fico impressionada. Gente, ele entra no banheiro para tomar banho. É um shampoo, um sabonete, desodorante, ponto. A gente usa hidratante para olheira, para pé de galinha. Não é? E isso, e aquilo, e para a ponta dos cabelos, e para hidratar, e hidratante no corpo, e não sei o quê, e vamos para a maquiagem, e é base, é tanta coisa. Um dia eu fui somar, eu digo quantas coisas eu uso e quantas coisas ele usa. Olha que necessidade, por isso que tem que ter discernimento, porque senão você fica assim com sua mulher, para que esse monte de sapato? Eu vou dizer algo para você, homem, quando a mulher disser assim, abrir a guarda-roupa e disser, estou sem roupa, aí você diz, que calúnia. Mas eu vou dizer para você o que é que ela está querendo dizer. Você quer saber? Ela está querendo dizer assim, eu tenho muita roupa para muita coisa, mas para esta ocasião. Tem que traduzir. Por exemplo, ela vai para um churrasco, aí ela abre o guarda-roupa e diz, meu Deus, como eu estou sem roupa. Mas ela tem um vestido lá para um casamento, ela tem para ir para o culto, vocês estão entendendo? Mas aquela quer ir para um churrasco, talvez uma bermuda jeans, não está lá. Por isso que ela diz, estou sem roupa, entenda. E como eu disse, mulher, é tão interessante, a gente gosta de sapato, por exemplo, sapato preto é básico. Aí a gente quer um sapato preto fechado e outro aberto. E a gente quer um mais alto e um mais baixinho. Tudo preto. Aí o homem não entende, ele vê lá 4 sapatos e diz, meu Deus, 4 sapatos pretos. Cada um para uma ocasião, gente. Oh, Deus fez a mulher para ser rica. Não, para ser cara. O homem para ser rico. Tá tudo certo. Quando junta tudo, dá tudo certo. Amém, homem? Diga, Deus me fez para ser rico. E minha mulher para ser cara. Oh, glória. Então a gente tem que amar assim, gente. Olha, discernimento. Sabe o que é discernimento? É você não achar que mulher só precisa de comida. Você sabe que
Um dia eu ouvi um homem dizendo isso. Eu não sei por que fulana está reclamando. Rosana, se você for lá em casa, olha, abre os armários para você ver. Eu faço uma feira de tudo. Mas mulher não é cadela para querer só ração. Entende? Até porque hoje em dia, nem os petzinhos querem só ração. Os petzinhos vão para fazer escova no cabelo. É. E acredite, é mais caro do que a escova no meu. Vocês estão entendendo, gente? Como a gente precisa mesmo de discernimento. Aí ele diz assim, ame com discernimento depois. Aí ele põe uma vírgula. Minha gente, é tanta coisa num versículo só, né? Com discernimento e tendo a consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Não é como parte mais fraca. Porque uma mulher lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que carrega o Espírito Santo, não é fraca, não. Ela é mais frágil. Ela não tem a força muscular que você tem. Homens, eu sou fisioterapeuta, eu sei. A constituição até das nossas fibras musculares é diferente da dos homens. A fibra muscular da mulher ela é mais frouxa. Para quê, Rosana? Tudo é aquela coisa, gravidez, aumenta. Então, é aquela facilidade. Homem, ele tem uma consistência, ele é muito mais forte em força física. Vocês estão entendendo? Então, ele diz, discirna que sua mulher é mais frágil do que você. Não cobre dela, homem, mais do que o que ela pode dar. E eu vou te dizer, tem umas mulheres aí que, os bicha valente, viu? Não é? Mas eu vou te dizer, se você cansa com uma coisa, entende, minha mulher é mais frágil do que eu, ela vai cansar dobrado. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está querendo dizer? Então, quando ele diz considerando, né, a sua mulher, gente, eu pergunto, homens, é considerar ver sua mãe falando da sua mulher na sua frente e você com cara de tacho? Isso é considerar. Isso é proteger. Ou então ajudar a outra pessoa a falar mal da sua mulher na sua frente. Eu te pergunto, isso é ser cabeça? Pegar um filho adolescente dentro de casa que está engrossando o pescoço, gritar com a tua mulher na tua frente e tu ficar calado. Isso é cabeça? Pelo amor de Deus, gente. Acorda para Jesus, homens. Considera a tua mulher. Considere ela. Amém? A gente precisa entender, proteger. Aí ele diz assim, considera a sua mulher como parte mais frágil e põe uma vírgula, ainda diz outra coisa, trate ela com dignidade. Meu Deus do céu. O que é tratar alguém com dignidade? Sem escravizar, sem piadinha. Tem homem que faz piada até com a mulher. Sabe, dona encrenca, chegou a polícia. Gente, por favor. Quem acha uma esposa, acha o bem. Cadê os homens casados? Diga, eu achei o bem. Glória a Deus. Amém. Trate com dignidade. Aí pronto, aí vem o ponto que a gente encerra aqui. Aí ele diz assim, trate com dignidade, vírgula, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Uau. Gente, olha só. A forma como um homem se comporta dentro de casa com a sua esposa determina se as orações dele passam do teto ou não. Uau! Não adianta você tratar a sua mulher de todo jeito. E entrar no seu quarto, ou então aqui na hora da adoração, levantar as mãos, oh Jesus! Eu estou entendendo. Eu vou dizer algo para vocês, homem, vai ter coisa que só o fato de você mudar a forma de tratar a sua mulher, nem vai precisar pedir, o céu vai liberar. Aleluia. Aleluia. Amém. Não invista mais no seu carro do que na sua mulher, não. Porque o carro você pode trocar, mas sua mulher não, meu filho. Até Jesus voltar, tem que ser ela. Aleluia. Aleluia. Né? Porque um sapato é caro, mas 4 pneus para o carro não é. Aleluia. Então, vamos embora. Então, ele diz exatamente isso, para que não se interrompam as suas orações, né? E o último versículo, e encerramos aqui, 1 Timóteo 5,8. Ele diz assim, agora serve para homem e mulher, né? Ora,
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Uau, que coisa séria. Se você não tem cuidado dos seus, principalmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Que coisa séria. Queridos, a nossa família merece um olhar favorável. A nossa família merece a nossa honra. Queridos, quando foi que você agradeceu a Deus pelos filhos que você tem? Pelo marido que Deus te deu, que você escolheu para colocar ele nessa posição? Sabe, por todo suprimento que tem chegado na sua mesa diariamente? Pelos filhos que o Senhor te deu? Fica de pé. Se você está aí junto com o seu marido, com a sua esposa, fica pertinho aí, em família. Agradece ao Senhor pelo privilégio, porque eu disse para você, todas as autoridades na nossa vida somos nós que escolhemos. A única autoridade que é Deus que escolhe para nós é pai e mãe. Olha o poder que isso tem. Mas a Bíblia diz que filho que honra pai e mãe vive muito e prospera. Uau! Amém? Então ore com sua família. Eu quero que você levante mesmo essa gratidão ao Senhor por estar ouvindo sobre um assunto tão relevante, queridos. Queridos, isso é tão importante. Deixa eu te dizer, um assunto desse pode salvar seu casamento. Amém. Divórcio não é uma opção para você. Amém? Pai, eu te dou graças pela família. Ore aí por sua família, abra a sua boca. Homem, renda graças ao Senhor por sua mulher. Mulher, louve a Deus pela vida do seu marido. Senhor, eu te dou graças por esse privilégio que o Senhor nos deu de constituir uma família, de ter um lar para voltar, oh coisa boa. É ter um ambiente de paz. Obrigada, Pai, pelo marido que o Senhor me deu como cabeça. Obrigada pela vida dos meus filhos, Pai, dos meus netos. Muito obrigada. Que privilégio, Pai, é honrar a Ti em família. Obrigada, Pai, porque eu sei que nós podemos dar um show de família cristã nessa terra. Porque nós temos a ajuda do Teu Espírito. Nós temos a Tua palavra para nortear a nossa vida. Nós temos a Tua graça, o Teu favor. Obrigada, Pai, por toda a provisão que tem chegado na nossa mesa diariamente. Não tem faltado nada, nem nunca vai faltar. Nem para nós, nem para quem chegar na nossa casa, Pai. Obrigada pela graça disponível para ser família. Muito obrigada. Eu te louvo, Senhor. Eu bendigo ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer isso hoje pela manhã, ou todos são crentes? Mas se você está aqui, veio convidado e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é um tempo para você fazer essa oração, entregar-se por completo nos braços dele. Tem alguém? Todos vocês são crentes? Graças a Deus. Não é nem só confessar Jesus, até se você está afastado, né, dos caminhos do Senhor e você diz, Rossana, eu entendo que é hora de voltar. Na verdade, nunca deveria ter saído, né, dessa posição, mas Deus não está zangado com você, pelo contrário, está aguardando você de volta. Todos congregam, todos em paz, graças a Deus, em paz com Deus. Amém. Glória a Deus. Então, Com certeza o restante da casa também será. Amém? Então,